Rodrigo Osso aqui junto com o João Vitor o Santiago, o autor de um livro que eu recomendo sempre. Trigger, Mercenários. Um material que eu leio, releio e indico. Ele escreveu, claro, o nosso amigo Mercenário Espacial, o Trigger. Com a minha cópia autografada, morram de inveja. Peçam a cópia de vocês, entrem em contato. Tem bastante. Marquem nessa história maravilhosa desse universo muito interessante que está em expansão. Isso aí. Mas hoje não é só disso que a gente vai falar. Ele me convidou para revisitar a franquia Robocop. E eu topei o desafio, eu reassisti os 4 filmes. 3 em um remake. remake. Esse universo que nós vamos apresentar para vocês. Lembrando, nós vamos dividir a nossa experiência ao revisitar esses filmes. Não quer dizer que é bom, é ruim, nós estamos certos ou errados. Não. É a nossa experiência ao revisitar esse universo. Aí eu convido você que está assistindo a partilhar também a sua experiência a se reconectar com esse universo de Robocop. Eu sei, porque eu sou amigo do Santiago, que o universo do Robocop ele flerta com os tokusatsu japoneses, flerta com esse universo de homem-máquina a favor de um bem maior, e é um universo que está presente na literatura dele, é um universo que está presente nas preferências dele. Não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que eu tenho o hábito de consumir, ou que eu indico, ou que eu vou revisitar com frequência, mas eu quero convidar vocês a participarem também dessa nossa conversa. Seja muito bem-vindo, João Vitor o Santiago. Aí, assim, o que é legal é que o Robocop, ele tem, assim, não só é tiro, porrada e bomba, não é o cara de armadura, ele tem um roteiro muito bom, ele tem uma história bem encadeada, que ele tem um ritmo, assim, eles, apesar de ser um filme de 1 hora e 40 minutos, eles levam um tempo bem para contar. O primeiro filme é um policial, Alex Murphy, passa-se numa Detroit num futuro que não é informado, a gente acha que é início dos anos 2000, o filme é de 87, e Detroit virou basicamente uma praça de guerra, e a polícia é comandada por uma empresa, a OCP, ela está sendo cada vez mais tirado o dinheiro, tirado as coisas, verba, estrutura, e o Murphy ele é indicado para uma das áreas mais violentas da cidade. Ele é colocado como parceiro da oficial Lewis, que também é bem sinistra, muito capacitada. E eles vão atrás de um roubo, que o vilão é o Clarence Boddicker, que é o vilão do livro. Eles acabam capturando o Murphy e executam ele. Olha, minha gente, é uma das cenas mais violentas que eu já vi na TV. Tire as crianças da sala quando tiver essa cena, porque não é bonito. O cara perde a mão, acontece um monte de coisa. E literalmente pega o que sobrou do Walker. Ele está quase clinicamente morto. E transforma ele no Robocop, que é uma unidade de colocando um corpo de titânio, equipa ele com termógrafo, ele consegue ter uma mira quase perfeita, assim. Torna-se todo o essencial para um policial de rua poder agir de uma forma quase perfeita. Só que, claro, sempre dá aquele ruim. A parte humana do Murphy, ela é muito forte, ele é um cara de muita convicção. Ele começa a consciência dele voltar ao que ele era antes. Ele vai começando a se lembrar que os caras mataram ele vai se literalmente vingar o próprio assassinato, assim. E uma coisa que é bem legal, que os vilões, eles são muito cruéis. Era uma época, assim, que podia ter essa crueldade, assim. Diz aí, Orso, quais foram as suas impressões? Verdade, você introduziu legal. Na verdade, na época podia-se tudo, na época a violência gráfica não se resumia só aos filmes extremos de terror, ela estava presente nos filmes de ação. Robocop, para você que caiu de paraquedas, é aquele meme do cara que morreu e ressuscitaram ele para ele voltar a trabalhar. Exatamente. Algumas curiosidades antes de eu começar a passear pelo universo. O roteirista se inspirou num pôster de Blade Runner para criar toda a estética do Robocop. Também ele citou influências como o Juiz Dredd,
e o próprio Homem de Ferro. E também... O nosso Arnold Schwarzenegger, ele quase foi o Robocop. Então, ele não foi considerado porque ele era musculoso demais. Não cabia no a armadura que a gente sabe que já deu muito problema, mesmo com o Murphy atual. Sim. Deu muito problema, era inovador para a época, mas não era prático, não era confortável. Quase custou a demissão do cara. Sim. Ele emagreceu vários quilos fazendo Peter Weller. Ele precisou fazer aulas de interpretação com o mímico para aprender a se comportar, para aprender a se movimentar. Então, eram efeitos práticos. Desde esse momento, você não tinha animatrônico. Foi uma escolha do diretor. Sim. Foi uma escolha muito acertada. É por isso que, mesmo depois de 200 anos, a gente continua falando desse filme. Verdade. Por isso que, apesar das continuações não serem tão interessantes, esse continua sendo icônico. Ele continua sendo memorável. Tem a clássica cena do tiro por entre as pernas, que é um... Nossa, aquilo é muito bom. A gente lembra muito bem. As próprias diretrizes do Robocop. Sim. A quarta, eu assisti quando era criança, claro. Você fica fascinado pelo universo, você gosta daquilo, você vai brincar de Robocop, você pega a bicicleta e sai a milhão, você vai pro quintal, você constrói o teu universo da Detroit destruída e encara o papel ou do vilão ou do mocinho e tarde adentro, a imaginação rola e a gente se diverte. Com certeza, muitas das crianças que assistiram isso passaram também por esse momento. Quero ser um Robocop, quero ser o policial do futuro, quero ser Brucutu. É o Cyber Brucutu. Na época tinha muito filme de Brucutu, tinha muito filme de Rambo, tinha muito filme do próprio Predador. O Schwarzenegger mostrava vários filmes desse tipo, onde o mocinho era quase invencível. Sim, esse literalmente. O cabelo, as balas não acertavam ele, as balas dele eram infinitas. Então, o Robocop nasce nesse universo. Você que vai assistir agora, procura se colocar dentro dessa situação. Sim. Então, é dentro desse universo que a história desenvolve. Detroit, na época, era tida como uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Ela tinha picos de violência, passava por um momento difícil, um momento onde as gangues estavam quase tomando conta da cidade. E desse filme veio também jogar os holofotes em cima de Detroit. Sim. E ajudar a cidade a se recuperar, a dar um alerta das pessoas de bem lá e falou, peraí, isso aqui é quase uma previsão, nós temos que mexer aqui, temos que resolver, temos que fazer acontecer. Eu indico o Robocop, eu reassisti o 1 com muito, muito gosto. Não vou dizer o mesmo dos próximos, porque para mim a essência do Robocop vai se diluindo. Um pouco. É como se ele fosse um remédio homeopático, onde no primeiro você tem a 100%, no segundo você já tem a 80%, no terceiro já é 50-50, é 50-50, e no quarto ele precisou reinventar, recriar uma mecânica para trazer esse policial do futuro. Infelizmente não foi bem recriado. Uma coisa que eu queria... De tecnologia. Então essa foi a minha imersão inicial ao Robocop, revisitando esse filme, claro, muita nostalgia, claro que hoje uns efeitos que a gente ficou dias com ele na cabeça, hoje ele é tosco. Vídeo de 2009, aquele robô. Mas como ele foi feito em efeitos práticos e com muito cuidado, ele envelheceu bem. Você não perde a força da cena, você sabe que é um animatrônico, você sabe que é uma miniatura, você sabe que aquilo ali não é aquilo ali, mas ele ainda te vende como sendo verdade, né? E uma coisa, você até falou em fonte do Robocop, teve uma que você falou em Tokusatsu, uma das fontes, até falou no MDB, foi o Gavan. O Gavan e Charivan, eles foram fontes do Robocop também, foram inspirações dele. E uma coisa que eu gosto muito, Orça, é que assim, apesar de ser um filme de porrada, é um filme muito inteligente. Por exemplo, aquele lance da Diretiva 4, que ele não pode se rebelar contra o OCP, a forma como ele vence, que o cara demite ele some a Diretiva 4, aquilo ali é muito bom. E um detalhe, não sei se você reparou, a OCP, ao decorrer dos filmes, assim, a maldade na OCP tinha, no primeiro era o Dick,
E um pouco o pessoal, porque não sei se você reparou, tem uma hora que aquele Bob que criou ele falou assim: eu tô mandando mais policiais para áreas, não sei o que lá, assim, dava a entender que ele tava querendo botar algum policial para se estrepar e ser a parte cop do Robocop. Ah, vocês já estão Exatamente. já estão fazendo isso de caso pensado, mas você, você vai vendo que a OCP ela vai ficando cada vez mais vilanesca durante os filmes. Assim, por exemplo, o Oldman, ele é o cara lá, é o chefe lá, é o velho, mas assim, não é. Ele não era assim vilãozão. O vilão mesmo era o Dick Jones, que era o número 2 da OCP. Então, assim, e uma coisa que eu gosto também, eles fazem muito coisa com sarcasmo. Nossa, mãe, eles. É uma crítica bem inteligente assim, a esse capitalismo excessivo, esse capitalismo mais selvagem, vamos dizer assim. Que não respeita o outro, quer dinheiro de qualquer forma. Assim, é uma crítica muito boa. E, inclusive, eu gosto também, que é uma coisa que não dá para repetir no remake, que é aquele mistério de como que o Murphy ficou. A gente fica naquela curiosidade quando ele vai, tira o capacete, que vê que ele tá com metade da cabeça, não sei o que lá, ele é aquele mistério, dá aquele choque pra gente, até porque, como você disse mesmo, foi tudo com efeito prático ali. Era o Peter Weller, você vê como que ele é um bom ator, esse cara. Ele é um ator assim, de primeiríssimo nível. Verdade, verdade. A hora que a gente vê o Robocop mais cop e menos robô, Sim. você fala, meu, mas como eles fizeram isso, né? Você fica bobo com o cuidado, o carinho que eles tiveram com essa produção toda. E aí, vendo entrevistas e lendo a respeito para a gente ter esse nosso papo, eu soube que realmente foi um inferno. Sim. Foi um inferno. Tivemos 2 atores, inclusive, interpretando o Robocop. Em virtude disso, em virtude dessa veracidade plástica que eles quiseram trazer para o universo, que sacrificou demais o ator, exigiu demais dele, e ele manteve ali a linha, ele conseguiu entregar, ele fez o melhor que deu, e o que melhor que deu perdura até hoje. Sim. Realmente, assim como a essência do Robocop vai se diluindo nas sequências, é o que você colocou. A empresa que teoricamente está ali para servir e proteger, ela acaba se corrompendo e se tornando o que ela estava combatendo. Quer dizer, você ou vai embora sendo herói ou vive o suficiente para virar vilão. Basicamente isso que você vai acompanhando. O segundo filme foi de 1990, da continuidade direta ao que aconteceu no primeiro filme. O roteiro caiu na mão do Frank Miller. Frank Miller dispensa apresentações. Verdade. Frank Miller ele escreveu quadrinhos como o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Sim. Frank Miller assume e assina uma série de quadrinhos fantásticos que até quem não é do universo dos quadrinhos aprendeu a respeitar. Eu, por exemplo, que sou mais distante desse universo das HQs, sei quem foi Frank Miller, respeito pra caramba o trabalho dele, e é nesse contexto que eles tentaram trazer o Robocop 2, mantendo um nível. Sim. Só que, claro, normalmente nessa época, filmes dessa época, o segundo tinha que ser maior, tinha que ter mais violência, mais explosão, mais tudo. Os segundos filmes dessa época eram um plus do primeiro. Sim. Tinha que repetir exatamente o que o primeiro fez de bom e tinha que ter mais, tudo mais, tudo mais. E é basicamente isso que nós temos aqui. Nós temos mais, mas esse mais não necessariamente foi melhor. Na pior das hipóteses, foi tão bom quanto. Mas eu quero ouvir do Santiago, do João Vitor, do pai de Trigger. E aí, o que você achou do segundo? Assim, 2 curiosidades antes de falar. Primeiro é que uma das razões pelas quais eles chamaram o Frank Miller para escrever foi porque, eu não sei se você no Cavaleiro das Trevas tinha essa interseção das notícias que tinha no Robocop, assim, eles pegaram um pouco esses paralelos, teve essa linha, assim. E outra coisa, você sabia que o Frank Miller aparece no filme? Sim. Ele é aquele cientista que o Ken fala que a droga não tá boa, é ele.
Momento Stan Lee, né? Sim, exatamente. Exatamente. Assim, agora é diferente, agora o Robocop já está consolidado, só que assim, os problemas do primeiro filme estão piorados porque a polícia está à beira de uma greve total. O único policial, basicamente, que está atuando é o Robocop. E ele vai tentando combater um culto, que é uma droga chamada Nuke, que é uma droga injetável, são os frasquinhos que você injeta no pescoço. E pelo que eles falam, faz cocaína parecer açúcar. Porque, pelo jeito, assim, é muito forte, é muito viciante, deixa a pessoa doida, assim. E o maior produtor dessa droga é um cara chamado Ken, que é o Tom Noonan, que ele tem gente na polícia, tem gente infiltrada, assim, é um cara inteligente, ele não é só aquele bandidinho. Então, ele é tão ou mais perigoso que o Clarence Boddicker, que ele consegue, inclusive, vencer o Robocop. Ele embosca o Robocop e literalmente faz ele em pedaços. E até o ponto que ele chega e se torna um outro Robocop, que é a versão mais sinistra. E, como eu disse antes, assim, a OCP vai ficando cada vez mais vilanesca, porque agora eles realmente estão forçando a situação para que a cidade não consiga pagar os empréstimos e ela falir, porque eles querem transformar em Delta City, que seria uma cidade mega corporativa. E assim, ele, na época que o Robocop fica feito em pedaços, ele é reconstruído. Só que ele é reconstruído, mas bota um monte de diretivas nele, que ele fica parecendo um bobão. Ele atira no cara para ele parar de fumar, ele vê um monte de crianças fazendo um roubo e vai dar lição de moral nas crianças, assim. Tem mais um segundo inimigo, que seria a OCP, de uma certa forma. E uma coisa que eu gostei muito, a luta final entre o Roboken e o Robocop. Porque ela é longa, mas ela não é chata. Eles conseguem fazer aquela coisa de, cara, agora... Porque, assim, tipo, eles caindo do prédio, eles explodindo, aí você olha assim, o Robocop conseguiu agora se livrou. Daqui a pouco tá o bicho lá de pé vindo. Tanto que ele mata literalmente arrancando o cérebro do Ken e batendo na calçada, porque era a única forma. Mortal Kombat ficaria orgulhoso, eu diria. Esse filme não teve Dallas como locação principal. No primeiro filme, Dallas representou a Detroit. Nesse, eles foram para Houston, eles se mantiveram no Texas. Mas aí Houston fez as vias da Detroit caótica. Uma curiosidade técnica e tecnológica: a primeira interface do Robocop 1 foi inspirado no primeiro sistema operacional da Microsoft do MS-DOS, Microsoft Disk Operation System. No Robocop 2, a interface dele foi inspirada nos primeiros sistemas da Macintosh, que hoje a gente conhece como Apple. Então é interessante eles fazerem essa atualização, essa mudança, essa referência a tecnologias que eram muito emergentes na época, que hoje estão aí no nosso bolso, no nosso cotidiano, são carne de vaca. Hoje você falar em MS-DOS, pouca gente conhece, mas o Windows todo mundo usa. O Windows está aí, a Microsoft está aí, a Macintosh está aí, a Apple está aí, com vários produtos, com várias versões dos sistemas operacionais diferentes. Quase a OCP com o Robocop. Exatamente. E aí, imagina, vamos pensar em OCP, imagina uma fusão entre as 3 megacorporações de tecnologia hoje. Você imagina, por exemplo, a Tesla, a Microsoft e a Apple se unindo numa megacorporação de tecnologia. É praticamente a OCP. Sim, só falta fazer robô. Não fala alto, que eu acho que Elon Musk já está fazendo. Daqui a pouco. E uma coisa assim, que a gente até comentou da questão do politicamente correto, um dos vilões é um garoto que eu acho que é de uns 10 ou 11 anos, assim. Cara, isso hoje em dia... E ele é um dos mais cruéis. Ele é uma criança, só que ele é muito cruel. A única hora que ele demonstra alguma humanidade é quando ele tá quase para morrer, ele pede pro Robocop pegar na mão dele. Foi que eu até fiquei com raiva. Agora tu quer a mãozinha do Robocop, né, ô moleque? Agora tu quer, né? O Ken, que é o vilão nesse filme, também pode ser interpretado ou lido como Caim, que aí pode fazer a analogia da briga dos irmãos, uma vez que a tecnologia é semelhante, uma vez que eles estão ali para tretar. E mais um easter egg.
Em uma das cenas do Robocop 2, a reprogramação dele aparece vários números na tela. Esses números, se forem convertidos em caracteres ASCII, revela a mensagem Peter Curran is a great guy. E aí é uma mensagem que foi colocada ali pelos responsáveis de efeitos especiais. O 2 é claro que não teve o brilho total do 1. Sim. O 2 é claro que não fez tanto sucesso, até porque ele não era mais novidade. Parte do sucesso do primeiro é porque era novidade, ninguém tinha visto aquilo, a gente tinha de referência a interação homem-máquina o Tokusatsu só. Sim. A gente tinha os Black Kamen Rider, Cybercop, e todos os copies da vida. Isso era a nossa referência de homem-máquina. E aí veio o Robocop, esse universo do Robocop, para mostrar para a gente uma outra versão. Não é um homem normal vestindo uma armadura, é uma armadura que se funde a um homem normal para manter ele vivo no melhor estilo Darth Vader, né? Darth Vader seria um Robocop? Sim. Nem o homem normal, porque assim, tanto que tem uma hora que eles vão fazer os protótipos do Robocop 2, aquela cena muito engraçada. É outro epíteto daquele humor meio sombrio que eles têm, que é os robôs literalmente se matando, eles não aguentam ser o Robocop, porque até aquela psicóloga fala, ele é um cara que ele tem um código de moral muito forte, ele tem um código de integridade muito forte, foi por isso que ele aguentou viver pelo dever, mesmo depois de morto, literalmente, assim, isso é bem legal, assim, essa e outra coisa, você vê que aparece mais o Murphy sem capacete, bem mais do que no primeiro, tanto que, por exemplo, ele estava tentando rever a ex-esposa, aí não deixam, tem toda essa coisa dele balancear o que ele é exatamente. Eu acho que teve muito essa busca da identidade dele. Na verdade, ele estava querendo encontrar realmente o seu lugar ao sol. Ele não era mais o Murphy, mas ele não era uma torradeira, então ele queria encontrar esse meio ponto, ele queria ter parte da vida dele de volta, ele queria reviver os poucos momentos que ele lembrava, que davam algum tipo de prazer, de felicidade para ele. Então é triste você ver ele tentando encontrar um equilíbrio que não faz mais parte dele. Exatamente. Um equilíbrio que não pertence mais ao universo do que ele se tornou. Ele era uma belíssima torradeira da marca Murphy. Exatamente, ele é uma Airfry Murphy Edition. E pelo calor que fazia, é uma Airfry realmente, né? Verdade, coitado do Peter Weller. O Peter Weller foi literalmente cozido. Sim, ele emagreceu vários quilos, inclusive. Exatamente. Dentro do traje, ele não emagreceu para o papel, ele emagreceu dentro do traje, botava um ar-condicionado e fazia um monte de... A hora que ele assinou o contrato, estava escrito sauna not included. Chegamos ao Robocop 3, chegamos a 1993, chegamos a uma versão do Robocop que é só para baixinhos. Esqueça tudo que você viu no Robocop 1 e 2, esqueça o excesso de violência, esqueça a crítica social, esqueça todo o peso que o universo te entregou, esqueça tudo que você conhece desse personagem, porque a partir do 13 eles quiseram conquistar um público mais infantil, mais infanto-juvenil. Eles não se preocuparam mais tanto com o público adulto, porque time is money. Sim, eles queriam fazer dinheiro, eles queriam diminuir a classificação etária, eles aí começaram a enxurrada de props e itens inspirados no filme. Nós temos vários jogos e vários videogames inspirados no filme. Aí nós temos bonequinho, nós temos lancheira, nós temos uma infinidade de bugiganga com o nome Robocop 3, justamente para abocanhar essa parte do mercado. E na época podia fazer propaganda para criança, itens para criança. Era liberada essa parte de merchandising voltado para o público infantil, que hoje em dia não é mais permitido. E por não ser mais permitido, isso praticamente eliminou conteúdo infantil das TVs abertas e você tem acesso só através de catálogos de streaming ou canais fechados.
Mas um dia a gente conversa sobre o que se tornou e o que está se tornando a TV. Robocop 3 não é ruim, não é ruim, eu gostei. Só que, para mim, precisava de um pouco mais do 1. Sabe? Aquela coisa... que eu acho que alguém te oferece um café, você olha, você fala, meu, tá fraco. Se tivesse colocado mais 2 colheres de pó e menos açúcar, teria ficado perfeito. Foi a minha visão na época e foi o que eu senti ao revisitar esse Robocop 3 depois de adulto. Tem um contraste muito, muito claro entre as sátiras ácidas que ele fazia, as piadinhas e até as indiretas, a violência gráfica que sempre foi ponto dessa franquia. O roteiro novamente foi assinado pelo Frank Miller, Sim. Porém não é um Frank Miller. Ele foi tão castrado. Sim, ele desistiu de Hollywood. Exatamente, é um Frank Miller.zip. Compactaram ele, cercearam várias das ideias que ele tinha. Então ele está ali mais para chamar público, porque aquilo não é o que ele gostaria de ter entregue. Poderia hoje em dia, talvez, fazer um Director's Cut, filmar um Robocop 2 novo, agora com uma visão mais ampla, ou com o roteiro inteiro. Seria bem interessante, mas eu quero ver com o João Vitor, ou Santiago, pai de Trigger, o que ele achou desse Robocop 3. Se ele teve a experiência parecida, o que para você, como ele bateu? Olha, para mim, ele acabou tendo mais crítica social, só que sem o adjetivo que você falou. Ela não é ácida, porque assim, você realmente, na verdade, agora o inimigo, antes assim, a OCP era aquele vilão que rondava ali, mas ali a OCP vira o vilão. Eles começam, é a vez que eles têm a atitude mais direta de ir contra a população, de vamos fazer Delta City na marra, até porque eles foram comprados por uma empresa japonesa, Kanemitsu. Assim, eles colocam uma empresa de... Oh, meu Deus. Uma equipe de policiais de reabilitação, de REBs, que na verdade é um bando de mercenários truculentos, só para botar gente que está instalando o meu estabilizador, não sei porquê. Para botar as pessoas para fora das casas para eles construírem Delta City. Eles vão construindo os bairros mais pobres da cidade, que é a casa de Lighthouse. Até por isso que assim, eu digo que exacerba esse conflito social, porque você tem, pela primeira vez, a população lutando contra a OCP. Antes a população era ali figuração, você tem uma resistência. E o que acontece? O Robocop, ele primeiramente, ele está agindo normalmente, mas ele acaba se vendo obrigado a abandonar o OCP quando acontecem duas coisas. Uma, manda ele caçar esses rebeldes, fazer o serviço sujo mesmo, e esse pessoal da Rehab, que é o McDargett, que para mim é um dos... Eu também gostei muito dele como vilão, apesar de ter baixado, ele é um vilão ruim, ele é um cara impiedoso, ele executa a Lewis, que é a parceira dele, ele atinge o Robocop, deixa ele fora de combate, e os caras da Resistência têm que pegar a cientista para reconstruir o Robocop, para agora o Robocop tá dentro do... tá ao lado deles contra a CP. Inclusive, para mim, tem uma das cenas mais legais da trilogia, que é quando os policiais botam... Que é o seguinte, tem uma hora que porque eles têm um prazo, eles têm uma semana, senão os empréstimos iam vencer. Então, eles estão fazendo estudo. Aí o pessoal da Rehab entra na delegacia e fala, olha, eu estou recrutando um monte de homens de vocês aí da polícia, vocês têm que ajudar a gente vai tirar esse pessoal das casas. E o policial recusa, ele joga o distintivo fora, todo mundo da delegacia, eu acho essa cena maravilhosa, eles começam a jogar um seguido do outro distintivo no chão, e o cara, ó, vocês vão perder a sua pensão, vocês têm tantos anos de carreira, vocês não podem, aliás, fazer isso. Aliás, uma coisa, lembra aquele que eu falei que cada vez mais os vilões iam ficando acriançados? Você vê isso no Johnson. Porque o Johnson, no primeiro, é aquele seu negro, aquele de óculos. Ele é o cara ali, ele é meio que um assistente do diretor. Ele é um cara, mas ele é aquela pessoa, parece que é a única pessoa sã no Coisa de Doidos.
Ele é o cara mais razoável. Isso você vai vendo no primeiro, no segundo, ele tem bons contrapontos, principalmente no 2, que ele é contra muitos exageros do Robocop 2. Mas nesse aqui ele virou um puxa-saco, assim, da OCP. Ele é o único que bate pausa, assim, tornaram ele um bobão, infelizmente. Teve isso. Inclusive, é tão para baixinho que tem uma baixinha e uma menininha. Eu vou agradecer, menininha. Ela é hacker, é da época que uma criança de 9 anos conseguia hackear qualquer coisa naquela época dos anos 90, que qualquer um hackeava qualquer coisa, sabe-se Deus lá como. Aí, justamente uma coisa interessante é que ele enfrenta dois robôs humanoides, que são o Otomo. Tanto que o Robocop ele é todo durante, então uma surra dos robôs lá japoneses que são muito mais maleáveis, são fortes também, mas assim, são muito mais rápidos, ele nem consegue atingir eles direito. E claro, tem a cena que o Robocop voa, que é muito boa, e desculpa, o trabucão do Robocop, que é uma metralhadora com lançador de foguete. Aquela cena dele voando no final é muito boa, cara. Assim, é o Crowning Moment Awesome, chama-se. Aquela coisa meio, nossa, a gente veio para ver isso daqui. Ele é um filme fraco, realmente. Se você comparar com os dois, é realmente bem fraco. Mas, assim, é aquela história. Ele é um filme bom, mas poderia ter sido melhorado. É aquilo que você falou, Orso. Foi feito mais pro mercado infantil, porque começou a vender brinquedo, teve no meio entre os dois filmes, o 2 e o 3, começou a ter desenho animado, começou a ter vários videogames para vários sistemas, aí o negócio vai infantilizar mesmo, infelizmente. Fala aí, meu amigo. É verdade. O vilão desse filme faltou só vir tirar a máscara dele e ser o Ruivo Hering, né? Tão Scooby-Doo que a coisa vai se tornando. Infelizmente. Nosso Peter Weller não voltou para esse Robocop por motivo de agenda. Sim. Ele tinha compromissos com outro filme que ele estava fazendo, que é o Negrland. E aí o Robert John Burke assumiu o papel. Todo mundo sentiu falta do Weller, porque o Weller ele deu forma para esse personagem que a gente aprendeu a gostar. Que a gente queria mais desse universo, mais desse personagem. A gente torcia para a integração do que ele foi, para o que ele se tornou, ser melhor, para que o lado humano dele ficasse mais em paz, que a gente sentia todo esse burburinho do lado humano dele, buscando realmente o ponto de equilíbrio. Nós temos os robôs ninjas, robôs ninjas feitos pela empresa Otomo. Otomo, que é uma homenagem do Frank Miller para o renomado criador de Akira. Legal. O Katsushiro Otomo. O criador do Akira. Então o Frank Miller conseguiu ali prestar sua singela homenagem, deixando o nome. Cortado. Exatamente. E Gonzalo, tem uma das cenas que eu também mais gosto, não sei se você. É porque teve uma vez que eu vi, quando eu vi na Globo, eu vi cortado. Agora do Amazon, eu vi inteiro, que é a cena da loja de rosquinhas. Cara, aquela cena é muito maneira. Que um assaltante, um infeliz assaltante, resolve assaltar numa loja de rosquinhas. Ele só esqueceu de fazer uma verificação e ver que é a loja de rosquinhas onde todos os policiais vão fazer lanche. Então, todos eles lá. Exatamente. É o mesmo momento infeliz daquela menina que trabalha naquela lanchonete onde o Michael Douglas vai querer tomar café da manhã. Exatamente. E ela fala, não estamos mais servindo café da manhã. Ele olha no relógio, passou-se 2, 3 minutos. Eu gostaria só de tomar meu café da manhã. E aí descamba para o nosso filme maravilhoso, o nosso Dia de Fúria, que se a menina ali tivesse vendido o café da manhã para ele, não teria tudo estaria em paz. E aí o cara foi assaltar a loja de rosquinha, onde todos os policiais do universo estavam naquela promoção pague 2 e leve 34. Exatamente. Um monte de gente. Aí tinha metade da polícia para prender o cara, não sabia nem quem ia levar para a delegacia. Sim. Eu acho que teve alguns muito mais alívio cômico, justamente por essa pegada mais infantilizada, essa pegada mais light. Eu acho que a essência do Robocop está aí.
Foi super inteligente eles trazerem o Frank Miller de novo para tentar manter justamente esse padrão, apesar deles terem castrado o Frank Miller. E aí nós temos agora o Padilha dando a visão dele para esse universo de uma cidade, não é pós-apocalíptica, mas é uma cidade que está se degradando rapidamente por corrupção, uma cidade que já abraçou a tecnologia como sendo normal, mas esse normal está se voltando contra a sociedade. Então é uma visão mais atual do Robocop. Todo mundo se perguntava na época, pô, vai ter um Robocop 4, pô, mas como seria o Robocop nos dias de hoje? E aí o nosso grande Padilha trouxe a visão dele de como seria o Robocop nos dias de hoje. Vamos agora chegar no nosso último filme dessa quadrilogia, que é o remake, que é o filme do nosso Padilha, que ele trouxe a visão dele, a versão dele para essa história, situando mais próximo da nossa realidade. Nós já temos avanços técnicos e tecnológicos que tornam tudo mais fácil, tornam tudo mais crível, mas apesar de entender e gostar e pensar no bem-estar do ator, por exemplo, as convenções e opções técnicas que foram tomadas facilitou demais o trabalho dele, tornou muito mais orgânico essa presença cyber nele, ou ele sendo essa presença cyber. Mas você olha e fala, porra, não é o Robocop. Não. Então... E você falou um negócio, que o Padilha também ele sofreu do mesmo mal do Frank Miller. Ele foi muito podado. Fala até no IMDb que assim, foi uma das piores experiências que ele teve. Ele dizia assim, de 10 ideias, 9 eram recusadas. Aí, pô, você trabalha de uma forma que não dá, assim, você... basicamente o novo filme, assim, só que agora o parceiro, ao invés de ser uma moça, é um rapaz, é um Murphy. É o Murphy, não, é o Lewis. Eles vão atrás de um traficante que, infelizmente, é bem genérico, aquele, como você costuma dizer, traficante número 2435 Exatamente. barra 1. Barra 1. Pega ali. Tem uma coisa que eu gostei, assim, eles deram muito mais apreço às coisas lógicas, assim, tipo, mostraram o Robocop sendo treinado, o ajuste fino, a ideia de que agora eles assumem publicamente que é o Alex Murphy, porque, convenhamos, hoje com a tecnologia de DNA, você consegue uma ordem judicial e prova e acabar o ACP. Aí, então, eles fazem como se fosse um grande projeto. Trouxemos o nosso policial, uma homenagem a ele, não sei o que lá. Mas vamos ver que a corporação também ela é bem corrupta, ela é bem safada. Tanto que, na verdade, dá a entender que ele teria como se fosse uma inteligência artificial, principalmente na hora do combate, que assumiria o lugar dele. Ele ia achar que toma a decisão, porque eles vão fazendo testes envolvendo que o robô mesmo, ele é bem mais rápido que o Murphy, porque o Murphy pensa, na verdade. Isso, para uma máquina, a máquina é binária. O Murphy é lógico, ele é humano. Aí tanto que até o cientista lá que agora tem toda uma preocupação com a ética de se fazer um Robocop, de como que seria, assim, tem um doutor que realmente segue ele, que é o Gary Oldman, ele fala assim, olha, vocês queriam isso, vocês queriam um humano numa máquina, o humano vai pensar, o humano vai ter dúvida, ele vai conjecturar, e eles vão começando a diminuir o que o Murphy tem de humano, tanto que tem a hora que ele vai ser inaugurado, a esposa fala, esse não é meu marido, eu não reconheço ele. Na verdade, o lado humano dele demora para tomar decisão, pondera vários outras ramificações lógicas e senãos e achismos e convicções até de certo e errado e bússola moral. Exatamente. Então, o humano ele pondera uma série de outras coisas antes de falar se é sim ou não. E uma máquina, como você colocou, não. Ou é zero ou é um, é sim ou é não, ou é atira ou é não atira. Exato. Você não tem esse delay, apesar de você não ter a adaptabilidade que a estrutura lógica humana permite, sim, você sacrifica essa adaptabilidade pela velocidade de resposta. Sim.
E eu achei que mantiveram um pouco do sarcasmo, então tem uma hora lá porque vai mostrando que esses robôs eles são usados pelos militares mesmo. Aí tem uma hora que os robôs estão sendo revistando a população lá. Você vê que os civis estão morrendo de medo, aí o cara lá, não sei o que lá, você tá vendo que é o Samuel Jackson, que ele faz o âncora. Não, vocês estão vendo ali que a população está gostando muito de ter os robôs ali, estão se sentindo muito seguros, eles morrendo de medo, coitados. Mas, assim, o Robocop remake, para mim, ele tem um grande pecado, que é a falta de vilão. Porque ele quis dissolver os vilões, ele quis botar o traficante, que virou um traficante genérico, tinham 2 policiais corruptos para explicar, tinha o Maddox, que é o treinador militar do Robocop, que não vai muito com a cara dele, depois vai confrontar ele, que acaba sendo um confronto morno. Infelizmente, depois com o líder lá da operação, que é o Michael Keaton, infelizmente acaba sendo uma coisa... Eu acho que podiam ter cortado alguns desses vilões, por exemplo, podiam ter cortado o traficante e colocado ele como policial, ele ser um cara mau, ou dar mais tempo pro Maddox, talvez ele enfrentar o cara no ambiente com explosivo, fazer um negócio assim mais planejado. Foi muito... A parte dos vilões realmente foi meio... Para mim foi o elo fraco nesse filme, infelizmente. Toda a equipe deixou claro que os fãs deveriam ter sido mais ouvidos. É uma época onde os fãs não tinham tanta voz, não é como hoje, que eles lançam teasers, e um teaser do filme, aí a gente critica, mete o pau, eles mudam toda a logística do filme, eles levam em consideração o que o público está achando. Aí nós temos o próprio Sonic como maior exemplo disso. Maior exemplo disso. Então é uma época onde não tinha essa integração, essa interação mais forte. Talvez isso tivesse ajudado a salvar o filme em alguns pontos. É o que você colocou, ele pegou genérico. Ele pegou a cartilha. Robocop tem que ter o quê? Vilão desse tipo, desse tipo, desse tipo. Exatamente. Desse tipo de situação. E aí tudo muito enlatadinho, muito previsível e genérico. E é claro que não fez o sucesso que deveria ter feito. É claro que as continuações estavam programadas, porque seria uma nova trilogia. Acabou não acontecendo. E aí a galera meteu o pau no Padilha, como se ele fosse o vilão. Ele foi vítima. Ele foi tão vítima. Sim. Nós que esperávamos uma coisa mais completa, ou mais ligada ao primeiro, e não tivemos. E 2 coisas. Uma, não sei se você notou, o Robocop Remake ele bebe muito na fonte do Batman Begins. Nesse universo do Nolan, assim, de botar o Robocop na cor preta, de explicar mais as coisas, assim, você vê que ele tentou seguir aquela receita de bolo do Batman Begins. Mas eu acho que também faltou momentos incríveis, assim, tipo aquele momento que o espectador fica, nossa, mãe! Por exemplo, o negócio da Diretiva 4, a briga com quem, aquele negócio do Robocop, são coisas assim, que, apesar de simples, dá aquele, por exemplo, não sei se você lembra, ele não conseguia acertar o Maddox, porque ele usava uma pulseira que neutralizava ele como alvo. Imagina se ele começa a fazer uma chuva de tiros ao redor do Maddox para pegar ele indiretamente. Não posso acertar, mas posso acertar na viga, ali em cima dele. Exatamente. Ia ser um negócio maluco que você fala assim, nossa, essa foi boa. Mas é uma adaptabilidade que a IA que eles colocaram no filme não previa. Exatamente. Talvez a tecnologia que eles imaginaram para o robô, se tivesse essa margem de previsibilidade, vamos tentar fazer o 1. Deu errado 70%, tá? Então vamos partir para o 1.5. E aí faz essa análise, aí gera-se esse novo algoritmo. Quer dizer, com 10 segundos a mais de trabalho em termos de roteiro, daria realmente para tapar esses buracos e para gerar esse momento wow, que é o que faltou realmente. Você não tinha nada, aquela coisa de puta, não estava esperando por isso. Olha, faz sentido isso existir nesse universo. A partir de agora, como existe essa opção de plano B do IA, o 1.5, 2.5, então nós não sabemos mais o que esperar. Então o filme ganha uma nova camada e aí talvez fosse um momento que não teve. Exatamente. Não, infelizmente não teve. Infelizmente, e é como eu disse, eu também não sei o quanto. E, sinceramente, eu gosto muito do Tropa de Elite 1 e 2,
mas eu não sei, talvez, se o José Padilha, eu acho que foi o mesmo caso daquele Josh Trank, se eu não me engano, que foi o diretor daquele filme Poder Paranormal e botaram ele para fazer o Quarteto Fantástico. Assim, eu acho que pegaram uma pessoa que fez um sucesso e, em vez de dar uma coisa média para vamos ajustar ali, jogaram ele, olha, toma aí, tá aí no cockpit, o avião é teu, se vira. Exatamente, vamos deixar o diretor se adaptar a esse novo estilo, a esse novo gênero, a essa nova forma e ritmo de se contar a história, a se ambientar nesse universo. Ah, não, o cara fez um sucesso monstruoso, ele tem um talento inegável e fantástico. Sim, com certeza. Isso não se cogita em momento nenhum. Não. Agora, caiu de paraquedas no colo dele e ele não pôde fazer como ele queria. Exatamente, tem isso também. Então, por melhor, mais boa vontade que ele tenha tido, ele chega, vai ter isso. O estúdio vem falar, isso não pode, isso não tem que ser assim. O patrocinador quer que inclua o produto dele nessa cena, então não vai poder acontecer isso. Chega uma hora que dá no saco. Você faz que desvirtua tanto a obra que você está só assinando. Tem muito pouco de você naquilo tudo. Então, eu acho que é o que foi que aconteceu. Sim. Infelizmente, foi o que aconteceu. Fica aqui o nosso convite. Se forem revisitar esse universo, reassistam, absorvam o que tem de melhor em cada um deles, traga realmente um equilíbrio. Hoje, a audiência ela quer alguma coisa mais dinâmica, ela quer alguma coisa mais tecnológica, alguma coisa que fale mais com a realidade dele. Sim. Hoje, inteligência artificial, internet, hiperconectividade está aí presente na vida de qualquer pessoa, não importa a grana, o país ou o nível sociocultural que você esteja, a tecnologia está te abraçando, você usando ela ou não. Exato. Então, levando em consideração todos esses conceitos e preceitos, eu acho que dá para montar um negócio legal? Dá. Tá. Agora precisa ver quem vai meter as caras, quem vai enfrentar o estúdio, porque alguém que vai ter que investir uma grana pesada, saber o estúdio vai dar liberdade para a galera. Vamos esperar e vamos torcer, né, João? Olha, não sei se é verdade, mas eu li umas notícias, parece que era um estúdio até de terror que estava querendo fazer alguma coisa até para o Amazon Prime. Uma série, parece. Eu acho que ia ser bem interessante, se fosse mesmo... Novidades de primeira mão, vindas João Vitor O Santiago. Essa nem eu sabia, nem eu. Eu pesquisei hoje, achei... Pô, se acertarem, pode ficar legal, até porque no formato de série dá para contar melhor as coisas, você conta com mais respiro. No formato de série você tem tempo hábil para desenvolver as coisas, né? Faz uma série curta, 8 a 10 episódios por temporada, tá ótimo. E você tem muito material, você tem quadrinhos, você tem aquela série dos anos 90 do Robocop, por exemplo, não sei se você lembra, se você chegou a assistir que passava na Globo. Vi, não vi inteira, vi uns capítulos pingados. Assim. Por exemplo, tem um episódio que é um padre lá que era contra o Robocop, que ele dizia que ele é como se fosse uma coisa quase satânica, assim, ele é uma aberração, não sei o que lá, e ele é morto. E ele é morto através de uma parede. Então começam a suspeitar que quem matou o padre foi o Robocop. Entendi. Só que, na verdade, foi um dos cientistas que usou o capacete do Robocop para matar, para ver o termógrafo. Assim, podia contar essas coisas, assim, aproveitar. Teve agora o sucesso do videogame Robocop Rogue City, que trouxe ali, fez um negócio, apesar de ser em primeira pessoa, trouxe ali o clima da Detroit, trouxe o coisa que mostra que é um universo que dá para ser explorado. Agora eu tenho uma novidade para te dizer. Ainda não joguei Rogue City, ainda não joguei esse Robocop. Eu sei que você jogou, sei que você gostou. Ainda tô no início. Parece que vai sair um patch de atualização permitindo jogar em terceira, hein? Ah, que bom! Então vai sair um patch de atualização. Obrigado. Muitos fãs estavam realmente pedindo para que esse game pudesse se alternar entre primeira e terceira pessoa. Parece que vai existir um patch, eu não sei em que momento do ano. Mas para vocês que já adquiriram o game, vocês vão ter essa possibilidade de revisitar essa história na terceira pessoa. Eu só tenho a agradecer, João Vitor ou Santiago, o papo foi maravilhoso, foi muito bom revisitar esse universo do Robocop. Quem sabe eu jogue o game mais pra frente e a gente faça
Start e afins de Robocop, por exemplo. Seria legal, mereceria. Citando todos os games do Robocop, aproveitando essa pegada, esse gancho. E pedindo para quem tem o poder de fazer acontecer, traga mais desse universo para nós. Sim. Nós queremos, nós gostamos. Tecnologicamente, hoje é viável, você consegue fazer muito mais, gastando muito menos, em termos de grana, em termos de tempo. Então, hoje em dia, o momento para trabalhar a tecnologia é agora. João, alguma coisa que você queira complementar? Não, só isso mesmo. Te agradeço ao espaço, agradeço aí por essa discussão, junto, que é uma... Eu que agradeço a companhia sempre, agradeço a amizade sempre. Que Você está me devendo, eu quero mais Trigger. Eu vou fazer, estou fazendo. Trigger. Eu já adianto aos nossos inscritos e fãs do Santiago, eu conversei com ele e o universo está em expansão. Tá. Tem muita coisa nova que ele está criando. Ele me mandou alguns rascunhos para ler. Está muito bacana. Bom. A essência de Trigger está ali. O universo está pulsando. Acontecimentos de antes do livro vão vir à tona e vão complementar ganchos de eventos futuros. Então, essa cabeça de João Vitor Santiago está fervendo mais que chaleira. A coisa está explodindo. Não se sabe mais se ele dorme ou se ele se coloca para carregar de tão cyber que ele está se tornando. Vamos aguardar, esperar e torcer. É claro que eu vou querer meu exemplar autografado. É claro que eu vou trazer para vocês a minha experiência ao continuar visitando esse universo. Todos os dados do João estão aqui na descrição do vídeo. Entrem em contato com ele, troquem uma ideia. Ele é uma pessoa bacana, extremamente acessível. Então, eu acho que você vai ter... Você vai ganhar um amigo, você vai ter alguém bacana para conversar sobre literatura, sobre o universo fantástico, sobre cultura pop. E é claro que sempre eu vou estar com o João aqui, seja no Passou Batido, seja nesses quadros especiais que a gente monta, onde a gente revisita uma franquia, assim como nós fizemos com Corrida Mortal, assim como nós fizemos com outras propostas. Dê uma olhada nas nossas playlists, curta, compartilha, se inscreva no canal. É muito importante a participação de vocês. Estamos aí chegando a quase 10k de inscritos. Isso aí. Espero que vocês continuem nos apoiando. Deixem aí o que vocês querem de filme, o que vocês imaginam que seja legal, de interação. Isso aqui só faz sentido porque vocês estão aí, é tudo para vocês e por vocês. É nozes. Valeu! Valeu!